Olá pessoal, a gente está em mais um domingo do mês de novembro, que é um mês dedicado à lembrança das almas, né? Da vida eterna, as almas que já estão salvas, ou estão no purgatório, ou já estão na graça de Deus, mas estão salvas, né? As que já não estão salvas, a gente não tem como recorrer a Deus por elas. Então eu queria fazer uma reflexão muito atual sobre a forma como nós nos comportamos mais uma vez frente aos conflitos que existem dentro da igreja, né? E o que isso tem a ver com as almas, o que isso tem a ver com a vida eterna. Porque quando a gente pensa na vida eterna, a gente pensa na ressurreição, né? Então, o que justifica a nossa fé, como diz São Paulo, é que a ressurreição existiu. Então, eu quero pegar esse exemplo da conversão de São Paulo, que o Papa Francisco, na audiência do dia 9 de outubro de 2019, ele tocou num ponto muito nevrálgico da vida de Paulo, servindo de exemplo para todos nós cristãos. E vocês vão ver que relação isso tem frente à nossa reflexão cristã católica, né? Eu peguei para variar, né? Peguei aqui um trechinho de Dom Estevão, a Bíblia, o Catecismo e essa reflexão da audiência geral do dia 9/10. Então eu peço que todos nós possamos a partir de agora refletir com a ajuda do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar com as palavras do Papa na audiência geral. Ele diz assim: a figura de Saulo, frente ao apedrejamento de Estevão, que quer destruir a igreja, né? Mas depois ela vai se tornar um instrumento de Deus para anunciar o evangelho aos gentios. Eu quero começar com esse panorama. Saulo vendo o apedrejamento de Estevão. Então o Papa vai dizer que no Saulo, né? Em Saulo há um sopro de morte e não de vida. Esse combate ao que fere a igreja na visão de Saulo, né? Na visão de Saulo ele estaria fazendo uma coisa o quê? Positiva, ele estaria defendendo a fé judaica. Então ele era um cara que tinha muito conhecimento. Então ele, a partir desse conhecimento que ele tem, ele vai e persegue como se estivesse defendendo o próprio Deus. E aí o Papa vai desenvolvendo de uma forma muito realmente catequética, né? Ele é o retrato comum, intransigente. Alguém que manifesta intolerância por quem pensa diferente de si. Absolutiza a própria identidade política religiosa e reduz o outro a um potencial inimigo a ser combatido. Um ideólogo. Então ele usou essa figura de Saulo, não Paulo, Saulo antes da conversão, como um ideólogo, né? Alguém que tem uma ideologia política mesmo com relação à fé e que acha-se apto a combater e caçar aqueles opositores, né? Como um opositor do regime autoritário. Mais ou menos isso. Em Saulo, a religião se transformou em ideologia. Ideologia religiosa, ideologia social, ideologia política. Somente depois de ter sido transformado por Cristo, então ensinará que a verdadeira batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal. Ensinará que não devem ser combatidas as pessoas, mas o mal que inspira as suas ações. A condição raivosa, porque Saulo era raivoso, então a condição raivosa e conflitual de Saulo convida cada um a interrogar-se: como vivo a minha fé? Como vivo a minha vida de fé? Vou de encontro aos outros ou sou contra os outros, né? Vou ao encontro, na verdade, que ele quis dizer, ou sou contra os outros. Pertenço à Igreja Universal, bons, maus, todos, ou um ideólogo seletista, né? Adoro Deus ou adoro as formulações dogmáticas? Como é minha vida religiosa? A fé em Deus que professo torna-me amigável ou hostil em relação a quem pensa diferente de mim?
E quem pensa diferente de mim, na minha visão, pode estar realmente errado perante a igreja, perante o ensinamento da igreja. Mas o que ele está querendo dizer é qual é a nossa postura cristã frente a esse tipo de gente. Ao joio misturado no trigo. Nós vamos chegar nessa reflexão do joio e do trigo. Quando Cristo interpela Saulo, ele interpela o quê? A fúria de Saulo. Diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele revela, né? O ressuscitado manifesta ser um só com aqueles que acreditam. Ou seja, quando você professa a fé católica cristã, você é um com Cristo. Então, quem persegue a igreja, quem persegue Cristo, persegue a igreja, persegue o próprio Cristo, que é a igreja. Então, Cristo revela isso quando diz: me persegue, mas ele está perseguindo os cristãos. Então, é sinal de que Cristo está presente em cada cristão. Olha a responsabilidade. Atingir um membro da igreja, vai dizer o Papa, é atingir o próprio Cristo. Também aqueles que são ideólogos, porque querem a pureza da igreja, atingem Cristo. Ora, querer a pureza da igreja é uma coisa ruim? Não, mas Cristo não nos mandou que fizéssemos assim. Vamos chegar lá. Parábola do joio e do trigo. De homem forte, com autoridade, independente, se torna fraco, necessitado e dependendo dos outros porque não vê. Saulo fica cego, né? Quando ele cai, perde a visão. A luz de Cristo o deslumbrou e o tornou cego. Cego para o quê? Para o mundo, porque já estava vendo quem? Cristo. Então já não estava mais olhando com os olhos do mundo, né? Essa vamos dizer, o paralelo que se faz dessa situação de Saulo. Aparece assim, exteriormente, aquilo que era sua realidade interior. Cegueira em relação à verdade. A luz que é Cristo, e neste corpo, a corpo entre Saulo e o Senhor Jesus ressuscitado, tem início um caminho de transformação que mostra a Páscoa pessoal de Saulo, a sua passagem da morte para a vida. Aquilo que antes era glória se torna eixo a ser lançado para fora, para adquirir o verdadeiro ganho que é Cristo e da vida nele. Paulo recebe o batismo, ou seja, morre literalmente para o mundo para viver com Cristo, né? E o batismo representa para Saulo e para cada um de nós o início de uma vida nova, e acompanhado de um novo olhar em relação a Deus, sobre si mesmo e sobre os outros, que dali se tornam então irmãos em Cristo. Peçamos ao Pai que faça experimentar também a nós, como em Saulo, o impacto com seu amor que somente pode fazer de um coração de pedra um coração de carne, capaz de acolher em si os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Ou seja, a partir dali Saulo se configurou a Cristo e já não combatia mais os homens. Tanto que ele diz que o verdadeiro combate não é contra homens de carne e de osso, mas contra os espíritos, que é contra quem o próprio Cristo combatia. Ora, Cristo não combatia os pecadores, Cristo combatia o pecado. Então também não cabe a nós como igreja, né, combater os pecadores, nomear pessoas que estão em pecado. A gente pode sim usar exemplos, a gente pode sim admoestar, né, principalmente na tentativa de alertar essas pessoas porque elas não estão fazendo de acordo com o que Cristo ensinou. Então eu queria pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica, porque ele vai dizer que dessa importância da gente ver a vida sob a perspectiva da ressurreição, né? A gente sabe muito bem que o encontro com Cristo para Paulo foi um encontro com quem? A ressurreição. Cristo é a ressurreição. Então a leitura de hoje é justamente sobre isso. Olha que curioso, né? No 992 do Catecismo vai dizer sobre os mártires macabeus, que é a leitura de hoje. O Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. É desejável passar para outra vida pelas mãos dos homens, tendo da parte de Deus as esperanças de ser um dia ressuscitado por Ele. Ou seja, não importa se aqui a gente está sendo triturado, né, pelos homens, de certa forma, que tentam combater a nossa fé, dentro da igreja, fora da igreja. O que ele está querendo dizer assim, a gente prefere morrer das mãos dos homens e alcançar a graça da ressurreição futura. E aí vem aquela interpelação dos saduceus quanto à ressurreição, né? Que eles viam a ressurreição como algo ligado ainda à matéria. E aí Cristo vai ensinar, né? Os saduceus que negam Cristo responde: não é por isso que errais, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? A fé na ressurreição baseia-se na fé em Deus, que não é um Deus dos mortos, mas dos vivos.
Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Jesus há de ressuscitar os que nele tiverem crido. Então, a ressurreição é algo palpável a partir do nosso batismo. Porque com o nosso batismo, se nós não estamos mais vivendo da carne, não nascemos mais da carne, mas nascemos do Espírito, que é quem nos batiza em Cristo, né? Que nos une a Cristo, então a gente tem que viver a vida e passar pelas agruras do mundo, vivendo o quê? Na esperança dessa ressurreição. É por isso que é tão importante no mês de novembro a gente bater nessa tecla, né? Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da transfiguração de nosso corpo por Cristo. Por quê? Porque essa união com Cristo se torna concreta, visível aos olhos e concreta. Por quê? Porque Cristo estando dentro de nós, a gente está o quê? Mais unido a Ele ainda. Ele assim quis, na sabedoria infinita de Deus, Cristo quis fazer corpo e sangue, né? Triste de quem não acredita que aquilo ali é Cristo mesmo vivo. Assim como o pão que vem da terra depois de ter recebido a invocação de Deus não é mais um pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e a outra celeste. Da mesma forma, os nossos corpos, que participam da Eucaristia, não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, também é verdade que, de certo modo, já ressuscitamos com Cristo, pois graças ao Espírito Santo, a vida cristã já agora na terra é uma participação na morte e na ressurreição de Cristo. Fostes sepultados com Ele no batismo, também com Ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou seja, essa é uma chamada de São Paulo, que teve esse contato pessoal e passou a vida dele exortando os cristãos a buscarem o quê? O transcendental. E a gente tem mania de nos pregar o que nós vemos, né? O ser humano ele é muito visual, ele está muito ligado aos seus sentidos, né? Os sentidos do corpo. Então é muito mais fácil eu ter uma tendência de combater pessoas do que de eu combater espírito, porque pessoas eu combato com palavras, né? Eu combato com o meu intelecto, eu combato com o meu conhecimento. E com o espírito eu combato o quê? Primeiro o mal que existe dentro de mim, porque ele existe, e se a gente não combater, ele só reina, né? Então já é difícil a obediência e a humildade, mas se a gente tem a graça da Eucaristia, ela já vai nos configurando e já vai nos dando a força para que a gente acredite, né? Para que a gente cada vez mais se fie no que não passa e comece a combater com a oração, com a vida de fé, né? Com a anunciação disso, né? Com a pregação do Evangelho, anunciando isso aos que não estão enxergando. Vai dizer aqui na imitação de Cristo, né, no 10:14 do Catecismo, né, 1014, em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-te como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte, seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Então eu pergunto, de que vale o nosso combate aqui, nesse momento, né, combatendo o que está dentro da igreja, combatendo o que está fora da igreja, se nós mesmos não estamos preparados como Saulo, que achava que estava combatendo o que era certo, e não estava. E por isso que eu peguei aqui a parábola do joio e do trigo, porque ela vai dizer que aqueles que têm lhes será dado, e lhes será dado em abundância, mas aos que não têm, mesmo que têm, lhes será tirado. A Bíblia de Jerusalém explica que aqueles que têm o espírito aberto à verdade receberão, além dos tesouros da aliança antiga, a perfeição da nova. É Cristo. Aos que têm má vontade, tirar-se-á até o que eles têm, isto é, a lei judaica, que abandonada a si mesmo, se tornará caduca. Por quê? Porque Cristo torna novas todas as coisas. Cristo ele é aquele capaz de redefinir o sofrimento na vida humana. Né? Eu assistindo o Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, eu também peguei alguns trechos, porque o que levou Olavo de Carvalho, segundo palavras dele no Jardim das Aflições, a ser um intelectual, foi a busca do sentido do sofrimento. Né? E o que leva ele a ser combativo e, por um lado, tirar frutos bons e, por outro lado, tirar frutos ruins, é que ele,
consegue enxergar o mal, mas não enxerga o que está por trás do mal, como a gente já falou no vídeo aqui. Então ele é bom exemplo do parâmetro de Saulo, né, que enxergava o mal de uma certa forma, mas pela ressurreição passou a enxergar o mal de outra forma, pelo encontro com a ressurreição, que é Cristo. Ele passou a morrer para essa vida. Então o desgaste de Saulo foi pela vida que não passa. E eu vejo muito, infelizmente, o desgaste do Olavo pela vida que passa. Então esses vídeos também, por que eu pego ele como exemplo? Porque eu achei ele importante, porque eu achei ele um cara inteligente e porque muitas vezes ele não tem a coragem de professar que a fé católica em toda a sua força. Eu tirei um trecho aqui que ele diz assim: eu nem sei se tenho religião, o que me interessou sempre, que é a paixão da minha vida, é um treco que se chama realidade. Isso aí é o catolicismo, então só me interessa enquanto fato. Ora, se o catolicismo pra gente só interessa enquanto fato, porque o fato é real e por isso eu creio no que é real, é muito difícil eu transcender ao que o catolicismo ensina, que muitas vezes a gente só vê pelos olhos da fé, como por exemplo a obediência. A obediência ao Papa, a obediência aos bispos, a obediência ao sacerdote, eu guardar a língua de tentar arrancar coisas que não são próprias nossas arrancar. Então eu vou pegar aqui essa parábola que vai dizer, né? Para começar, eu quero colocar uma reflexão inicial a essa parábola. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então a gente precisa primeiro compreender o que Jesus quer, e para isso precisa humildade. A parábola do joio quer dizer o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem. O homem é Cristo, né? Que semeou boa semente no seu campo. Que campo é esse? É o mundo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Esse inimigo é quem? O demônio. Joga lá a sementinha do joio. São parentes, o joio e o trigo são muito parecidos. Se você procura o joio no meio do trigo, é muito difícil, você vai arrancar o trigo junto. A diferença é que o trigo dá a semente e o joio não. Então, é a semente, que justamente é o que nós também somos comparados, a boa semente, né? O nosso coração também é comparado à terra que recebe a boa semente. A Bíblia varia nesses dois comparativos. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário, que sou eu, é você, que queremos combater o joio, e a gente tem que combater porque o joio está crescendo aqui do meu lado, né? Mas aí é que tá, qual é o combate que São Paulo ensina? Lembrem-se. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como está cheio de joio? Ao que eles respondeu: o inimigo é que fez isso. Todo mundo estava dormindo, ninguém viu de onde que apareceu o joio. Dormindo é o quê? O que a gente não consegue enxergar, o que está no plano material e que a gente não enxerga como acontece. São os padres infiltrados no seminário, são os maçons infiltrados em seminários, são os comunistas infiltrados em seminários, são os sem vocação infiltrados em seminários, né? São os padres pedófilos que já entram no seminário já com essa intenção. Então tem um monte de joio que o demônio semeou dentro da igreja. Então vai dizer, os servos perguntam, por óbvio, né? Eu também talvez perguntaria: Senhor, né? Eu que estou a teu serviço aqui, queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, não. Para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os anjos de Deus. Arrancai primeiro o joio e ateai os feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei no meu celeiro. Então, o que Cristo está querendo nos ensinar, que depois eles pedem a explicação dessa parábola, e Cristo vai dizer, né, vai explicar a eles, né, exatamente o que eu fui explicando durante a parábola, que o joio depois vai ser lançado ao fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol. Ou seja, não é o momento do justo brilhar aqui na terra. Isso aqui a gente tem que ter bem claro. O justo não vai brilhar agora. O justo vai brilhar em outra vida. O que nós temos que fazer agora é procurarmos ser trigo. E não sermos joios ou arrancarmos o trigo junto com o joio. Não sei se vocês estão entendendo que esse combate, ele vem a partir do momento em que a gente crê na nossa ressurreição e na nossa falibilidade de língua. E é por isso que eu recorro aqui ao Isaías 6, que vai dizer assim: teve a visão de que acima dele em pé estavam serafins. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é Jahvé dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. Ou seja, ele viu a glorificação de Deus. E aí ele disse assim: então eu disse: ai de mim, estou perdido,
Com efeito, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, Javé dos exércitos. Ou seja, eu sou tão impuro, né? Eu, você, que acreditamos estar do lado certo, a gente é tão impuro. E a gente está olhando Deus, a gente está convivendo com Ele na Eucaristia, que Isaías não conviveu, né? Mas a gente está convivendo com Ele. A gente tem essa graça que os profetas não tinham. Jesus vai dizer, muitos quiseram ver o que vocês viram, ter o que vocês têm e não tem. A gente tem. E Isaías ainda vai dizer, ai de mim, estou perdido. Eu também posso dizer de mim, Carla, estou perdida, né? Porque os meus lábios não são puros, eu não tenho condição de chegar até Deus. Com efeito, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Não somos nós todos que tentamos defender a igreja, defender a fé católica? Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou meus lábios e disse, vê, isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade está removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, ele não foi purificado pelo próprio clamor, pela própria vontade, foi a graça de Deus que tinha para ele uma missão e fez com que ele fosse o instrumento A para a missão, como purificando os lábios dele. Hoje eu vejo isso como a Eucaristia. A Eucaristia toca os nossos lábios, o corpo de Cristo toca os nossos lábios. Então a gente tem que ter muito cuidado para criticar, muito cuidado para falar da igreja, porque a gente tem contato com Cristo, ele vem pela nossa boca, ele toca os nossos lábios e a gente deve ser purificado por isso, deve buscar essa purificação. Mas Isaías, mesmo assim, né, respondeu imediatamente, né, não titubeou como Moisés, teve a fé firme de Abraão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me disse, vai e diz a este povo, podeis ouvir certamente, mas não haveis de entender. Podeis ver certamente, mas não haveis de compreender. Embota o coração deste povo, torna pesados os seus ouvidos, tapa-lhes os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos e não suceda que o seu coração venha a compreender, que ele se converta e consiga a cura. O que quer dizer aqui é que Deus não quer essa incompreensão, né? A Bíblia de Jerusalém vai dizer, ele não quer essa incompreensão, ele a prevê, que exatamente foi o que aconteceu quando Jesus veio anunciar, né? Ela descobre o pecado do coração e precipita o julgamento, comparar com o endurecimento do faraó, que o faraó também estava vendo tudo acontecer com o povo hebreu, a liberdade do povo hebreu, o desvínculo daquele governo que oprimia e escravizava aquele povo, e ele mesmo que estava vendo aquilo tudo, as pragas sendo mandadas, os avisos sendo mandados, uma hora dizia que ia fazer, outra hora voltava atrás e queria matar aquele povo. E por fim sucumbiu, por quê? Pela ação de Moisés, não pela ação de Deus. Então Deus intervém na história. Deus está presente nos nossos lábios. Deus nos mostra a ressurreição, que a nossa vida não tem um fim, essa vida não encerra a nossa palavra, e nós devemos ser o quê? Transcender tudo o que está acontecendo e obedecer à Santa Igreja. Ora, quando eu vi aquela entrada daquele mito do Pachamama, né, aquela deusa, que depois eu fui até buscar saber mais sobre ela, vi que tem no History Channel, tem um vídeo aí no YouTube sobre ela. A gente vê, eu vi nos bispos carregando aquela imagem, não como a igreja exortando um símbolo pagão, eu vi como a igreja levando para esse fogo, essa brasa, esse mito, né? Para quê? Para exterminar, mostrando que aquilo ali vai ser exterminado e não ostentado pela igreja. Tanto que ela está na frente da figura da Virgem Maria. Ela é comparada à Virgem Maria, ou seja, um engano daquele povo, um engano das pessoas que cultivam esses deuses. Ora, a gente só tem uma mãe, que é a mãe da igreja, que é Nossa Senhora. Então, as reflexões que eu fiz sobre aquilo não foram ruins. Eu falo assim, gente, se o mal não for extirpado dentro da igreja, vai ser aonde? Lá na tribo, onde essa imagem está lá em cima, não. Apresentou o seu Espírito Santo, apresentou o seu ressuscitado, ele refaz todas as coisas, ele renova todas as coisas. Dentro do nosso coração deve haver esperança da evangelização desses povos, como diz Dom Ascona, né, o bispo emérito lá da ilha de Marajó, do prelasia de Marajó, deve haver um novo Pentecostes na Amazônia. Então a gente tem que ter essa fé orante, de que mesmo com os enganos, Deus vai saber usar o joio no meio do trigo, meus irmãos, e vai fazer tudo isso acontecer. Eu fiz aqui algumas reflexões sobre o batismo e sobre essas passagens que nós lemos. Eu botei assim, o batismo nos reúne em Cristo, cabeça da igreja.
Reunidos em Cristo, nossa missão torna-se ser sal da terra e luz do mundo, a partir da realidade finita desta vida em direção à realidade infinita, porque Cristo é a ressurreição. Quando nos detemos nos problemas concretos da vida, nas dificuldades do mundo, nos prendemos à realidade terrena e somos tomados e controlados pelo sofrimento. Talvez o Olavo seja um exemplo disso, né? Que vivia questionando o sofrimento. O sentido do sofrimento, são palavras minhas, é explicitado pela morte dolorosa de Cristo, mas ainda mais, ele sofreu pelos que não o veriam como a ressurreição e a vida e fugiriam da cruz, por estarem presos à realidade terrena, às realidades duras, né, que nós vivemos. A superficialidade da fé, a entrega de nosso intelecto, mas não de nossas almas, nos leva a ser parte daquele campo que foi semeado, mas infértil, não pode dar frutos. Saulo, ao perseguir os cristãos, não tinha má intenção. Acreditava estar defendendo a fé judaica, mas preso à realidade do mundo, foi incapaz de acreditar na ressurreição de Cristo até que ele, ressuscitado, lhe falasse pessoalmente. Batizado, morreu com Cristo para viver com ele. De agressor, Paulo se tornou o maior defensor da fé cristã. Combateu não contra homens de carne, mas contra o maligno. Ressignificando o sofrimento através do encontro com o ressuscitado, disse: viver para mim é Cristo, morrer é lucro, morrer, sofrer, penar, para viver em Cristo depois. Olha o significado do sofrimento. Sabendo que aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entendeu que Cristo diz, eu sou a ressurreição. Ou seja, se ele é a vida, Cristo diz que é a vida, Cristo é a ressurreição. Assim, antes vendo o primeiro mártir morrer, glorificando Cristo, né? Santo Estevão, que Dom Estevão Bittencourt, de nome Flávio, pegou o nome de Dom Estevão, e eu faço questão de citar isso porque é muito bonita essa primeira morte da igreja como mártir na frente daquele que vai se tornar depois a coluna da igreja, que é São Paulo. Então ele viu, né? E da mesma forma tornou-se assim, antes vendo o primeiro mártir morrer, glorificando a Cristo, porque passaria a verdadeira vida, Santo Estevão, foi ele também, São Paulo, da mesma forma mártir, e com seu sangue e sofrimento tornou-se uma das colunas da fé cristã. Tornou-se um outro Estevão, um outro Cristo, perseguiu e encontrou Cristo. O meu desejo é partir e estar com Cristo, vai dizer São Paulo na carta aos Filipenses 1:23. E nós, como nos encontramos com Ele? Então, como nós nos encontramos com Cristo hoje, na Eucaristia? Volta àquela leitura. Para finalizar, queria pegar um trechinho de Dom Estevão Bittencourt, que vai dizer que a igreja é santa porque, como diz o apóstolo São Paulo, é o corpo de Cristo prolongado. Cristo nela vive e garante a sua indefectibilidade e santidade. Ela é também dita, sob outro aspecto, a esposa sem mancha nem ruga, santa e irrepreensível, incessante a santidade da igreja, porque é indissolúvel a sua união com Cristo. Compreendem o que isso que a gente chama de igreja, problema da igreja, não sei o que dentro da igreja, tá aí. Então, como entender o pecado da igreja? Considerada segundo aquilo que a constitui propriamente, a igreja não comete pecado, pois é constituída pelo ministério da encarnação prolongada. O pecado se encontra nas criaturas humanas, criaturas nas quais existem elementos da igreja e elementos que não são da igreja. Sim, em todo cristão fica algo de pagão ou uma tendência à infidelidade à sua vocação de membro de Cristo. Consequentemente, deve-se dizer que as fronteiras da igreja não passam longe de nós, mas atravessam o coração de cada cristão, na medida em que nele há algo que ainda não foi plenamente cristianizado. Ainda em outros termos, o sujeito do pecado não pode ser a igreja, pois todo pecado é sempre obra de uma pessoa física individual. Por seus princípios próprios e constitutivos, a igreja é sem mancha. Quanto aos homens que a ela pertence, deve-se dizer, na medida em que são pecadores, não são igreja, mas estão na igreja. Os pecados estão fora do programa e do âmago da igreja. Todavia, os que cometem o pecado estão dentro da igreja. Então, ele vai terminar que a igreja é fortalecida pela força do nosso Senhor ressuscitado, para poder revelar ao mundo o mistério dele, embora entre sombras, mas com fidelidade até que no fim dos tempos seja manifestado em plena luz. Que o fiel católico, portanto, ame a igreja e ela se dedique generosamente, pois não pode ter Deus por Pai no céu
Quem não tem igreja por mãe na terra, vai nos ensinar São Cipriano. E essa pergunta responderemos de número 387, quer nos lembrar isso, irmãos. Tenhamos fé e lutemos pela Santa Igreja da forma espiritual e não da forma física. Assim seja.